Depois do cancelamento da Mostra Queer Museu, várias questões surgiram. E aí eu pensei em fazer um vídeo falando sobre análise da imagem a partir da perspectiva de Michel Foucault. Eu faço parte de um núcleo de estudos e pesquisas sobre turismo e museus na UF. E eu sei que esse conhecimento não é pertencente ao dia a dia de muitas pessoas, ao cotidiano de muitas pessoas, e por isso eu quero dividir com vocês a apresentação que eu fiz sobre o pensamento de Michel Foucault, analisando os quadros de Velázquez e Magritte. Michel Foucault é um filósofo francês que nasceu em 1926 e morreu em 1984. Ele fez essa análise do quadro de Velázquez no seu livro As Palavras e as Coisas. Nesse livro, uma das frases marcantes do Foucault é quando ele fala que o homem é uma invenção recente. Ele diz isso porque ele está procurando investigar as disposições do saber moderno, e ele diz que no começo do século XIX é que o homem, como sujeito e objeto do conhecimento, é que passa a ser estudado. Foucault é um pensador que faz comparações, e comparações para extrair as diferenças. A partir dessas diferenças, ele questiona os saberes que têm pretensão de verdade. Tem uma palestra aqui muito interessante no YouTube do professor Roberto Machado, onde ele fala de bases do pensamento do Foucault através do pensamento de Nietzsche. E Nietzsche dizia que o conhecimento não é neutro. E outra ideia que o Foucault pegou para si de Nietzsche é que o conhecimento e a realidade não têm conformidade. Então, a partir daí, o que ele diz, Foucault, é que por detrás de todo conhecimento há um jogo de forças, há um domínio. Então, o conhecimento ele não neutraliza forças, mas ele reforça discursos. E assim, como os saberes do homem estão relacionados com o poder não necessariamente se liga apenas ou se reduz apenas ao poder do Estado, ao poder maior, mas há o que ele chamou de microfísica do poder, os micropoderes, as relações humanas. Então, essas relações humanas não são fundamentalmente repressoras apenas, mas são normalizadoras, reguladoras, disciplinadoras. Então, portanto, o Foucault quer mostrar o outro lado das coisas, o outro lado das questões. Numa entrevista que ele deu certa vez, o jornalista pergunta por que ele faz o que ele faz, né? E ele diz, é porque eu quero mostrar às pessoas que elas são mais livres do que elas pensam que elas são. Portanto, Foucault está ligado a uma ideia de liberdade muito essencial. Então Foucault está querendo refletir sobre o uso dos códigos, desses códigos ordenadores do pensamento, as palavras, e a ordem desses códigos, ou seja, o trajeto, a trajetória das palavras e as relações entre as palavras e as coisas. Então, para investigar esse percurso da linguagem, ele não utiliza a história, mas o que ele chama de arqueologia, porque ele quer pegar os momentos inaugurais das mudanças de paradigmas. Então ele refuta a ideia de que a história, por exemplo, é uma perfeição constante, que a gente vai evoluindo, mas que existem momentos de oportunidades diversas, momentos diversos da história em que há a gênese do conhecimento. E a partir desse pensamento, ele vai fazer a análise do quadro Las Meninas, do pintor espanhol Diego Velázquez. E Las Meninas é um quadro pintado em 1656 e cujo título se refere às aias de companhia da Infanta Margarita, que está no centro do quadro. A Infanta Margarita, que parece ser o assunto principal do quadro, na verdade não está posando para Velázquez. Portanto, ela não é o assunto principal de Velázquez. Foucault quer mostrar com isso que existem vários enigmas nesse quadro. Então, esse quadro tem um pintor pintando uma tela que está de costas. Esse pintor é o próprio Velázquez. Então, o Velázquez real, que pintou o quadro, pintou a si mesmo, que estava pintando um quadro. Foucault descreve o quadro da seguinte forma: Velázquez está segurando um pincel.
Como nós sabemos se Velázquez está acabando sua pintura ou começando a sua pintura? Se ela está no meio, se ela está no processo ou se ela está terminando? Essa é uma questão que Foucault já coloca de cara. Então, como a gente vai saber o que é verdade? Foucault, portanto, nos implanta a dúvida. Quando fala, por exemplo, daquela figura que está emoldurada pela porta, ele nos pergunta: será que aquela figura está entrando ou está saindo? Ela só fita a cena ou não poderia ter sido ele o modelo de Velázquez que já acabou de posar está indo embora, por exemplo? Então ele questiona essas relações de visível e invisível. Por exemplo, há uma grande janela nesta pintura em que nós não podemos ver, mas que ilumina toda a cena, que dá toda a luminosidade à cena. Ela está escondida, mas ao mesmo tempo ela é muito presente. Existem vários quadros escuros que a gente não consegue acessar, não consegue distinguir o que são, mas existe também um pequeno quadro que parece ter uma luminosidade própria e é um espelho. Esse espelho reflete duas figuras. Essas figuras são o rei Filipe IV e a rainha Mariana. O espelho já era muito utilizado na tradição holandesa de pintura, mas o espelho, nesse caso, redizia coisas. Por exemplo, se pintava uma pessoa e se colocava um espelho próximo a ela para pintar ela numa outra perspectiva, ou seja, reforçando a mensagem. Velázquez faz então algo inédito, coloca uma informação que não existia ali no quadro, é uma informação nova. Então Foucault fala da relação de olhares que existe nesse quadro. A infanta Margarita, por exemplo, é olhada por uma aia de companhia como se esta estivesse oferecendo-lhe uma prece. O Velázquez olha para fora do quadro, mas não olha diretamente para a gente. Há uma anã que olha diretamente para a gente e há uma outra relação de olhares com uma outra aia de companhia que olha enviesado também para fora do quadro. Essa relação de olhares ele amplia com o Velázquez real. Então, o Velázquez real de 1656, quando ele pinta o quadro que representa a si mesmo, pintando um quadro, será que esse quadro não é a realidade? Será que o objetivo, será que o assunto principal são mesmo as aias de companhia? Ou a infanta Margarita? Ou até mesmo o rei Filipe IV e a rainha Mariana? Ou será que o verdadeiro motivo desse quadro não representa nós mesmos? Então eu diria que a realidade é o verdadeiro quadro. Nós que olhamos para o quadro de Velázquez é que somos o verdadeiro quadro de Velázquez. Então, descrevendo, portanto, esse labirinto de imagens, Foucault leva-nos a pensar que a relação entre as coisas, portanto, o quadro, e as palavras, portanto, como nós descrevemos o quadro, são relações infinitas, são relações diversas e sempre singulares. Eu digo o seguinte: quando Foucault fala sobre o quadro de Velázquez, o quadro de Velázquez também não é mais o quadro de Velázquez, é o quadro de Foucault falando sobre o quadro de Velázquez. Então é curioso que um leitor célebre de Foucault foi René Magritte, o pintor surrealista. Magritte escreve para Foucault e Foucault escreve sobre o quadro Isto Não É um Cachimbo de Magritte. Eu falei sobre esse quadro no vídeo sobre Queer Museu, que vou colocar o link. Mas o Foucault não exatamente se debruça sobre esse quadro que a gente conhece, que faz parte da série Traição das Imagens, mas um desenho do Magritte que também é chamado Isso Não É um Cachimbo. Esse desenho mostra um quadro com um cachimbo desenhado, escrito Isso Não É um Cachimbo, e em cima um cachimbo maior flutuante, acima desse quadro suspenso por um cavalete. E
descrevendo esse quadro, o Foucault também começa a nos instaurar a dúvida. Ele faz algumas perguntas. Por exemplo, o que nós vemos são dois desenhos de um mesmo cachimbo? Ou ainda, um cachimbo e seu desenho? Ou ainda, dois desenhos representando cada um deles um cachimbo diferente? Ou ainda, dois desenhos, um representa o cachimbo e o outro não representa o cachimbo, já que um está escrito, isso não é um cachimbo. Ou ainda, dois desenhos que nenhum nem outro são representações de cachimbo. Ou ainda, um desenho representando um não cachimbo e o outro que representa o cachimbo. Então, como nós podemos afirmar alguma coisa? Esse que é o cerne da questão do Foucault. E as perguntas continuam. Magritte quer falar do cachimbo ideal com o cachimbo que está suspenso, o cachimbo que está tendendo ao infinito, é um cachimbo que faz relações com o mundo das ideias do Platão, e o de baixo seria o mundo sensível das representações. Portanto, ele continua. O cachimbo de baixo está no que a gente pode chamar de uma estável prisão e o cachimbo de cima é livre. O cachimbo de baixo se desprendeu do quadro e saiu flutuando, ou ele está, na verdade, atrás do quadro e ele parece muito maior do que ele já é. E assim, Foucault diz o seguinte: será que Magritte, quando fala isso não é um cachimbo mostrando um cachimbo, está querendo só dizer que aquilo é um desenho mesmo? Ou se pelo hábito da palavra, quando a gente pergunta que quadro, o que é esse quadro? Alguém responde, é um cachimbo. Então, nesse momento, passa a ser um cachimbo real? E aí, então, Foucault diz que é inevitável relacionar o que está escrito com um desenho, com o desenho do cachimbo. Porém, as palavras também não são desenho? Não se desenha as palavras? Talvez não seja por isso que Magritte as fez de forma cursiva. Então, essa letra cursiva, será que ela não é, na verdade, um desenho? E esse desenho está muito mais ligado à imagem do que à palavra? Será que ela quer representar exatamente o que está escrito? Ou que ela está reivindicando para si o estatuto de desenho? Então Foucault diz que talvez a diabrura do Magritte seja dizer duas coisas com a mesma palavra. Então é uma dupla entrada no quadro. Ao mesmo tempo que você vê o cachimbo, você lê que aquilo não é um cachimbo e você vê um outro cachimbo. Onde está a verdade? Então, o que liga a frase, isto não é um cachimbo, ao cachimbo? É uma pequena distância. Essa distância, se fosse maior ou se estivesse em outro lugar, talvez nós não associássemos à imagem. E ele diz o seguinte: a artimanha do Magritte está aí, nesse espaço entre a frase e a imagem. Esse espaço é o espaço do lugar comum. É o espaço do senso comum. É o espaço que liga coisas que parecem óbvias, mas na verdade não são. Esse espaço é o que a gente precisa acabar. É o que a gente precisa desconstruir. Esse espaço do senso comum. Então é libertando-nos desse senso comum que libertamos também o trabalho, que libertamos também a obra. Ao mesmo tempo que nós nos apropriamos de Magritte, como Foucault fez, o quadro que nós vemos do Magritte já não é mais do Magritte, conforme o quadro que era do Velázquez já não era do Velázquez, é o quadro do Foucault. O Foucault nos entrega esse quadro e o quadro é da gente. E quando nós interiorizamos tudo isso, nós ao mesmo tempo podemos nos libertar. E aí eu lembro de novo aquela entrevista do Foucault, que diz o seguinte: nós podemos ser muito mais livres do que nós achamos que nós somos.
Então, quando nós fazemos uma análise da imagem, no fundo nós estamos fazendo uma análise de nós mesmos, estamos procurando autoconhecimento. E talvez esse nível de abstração seja muito repelente para muita gente, que precisa dessas certezas. Então, eu acho que o Foucault, por exemplo, talvez não sirva para todo mundo. É uma possibilidade de análise da imagem. Existem muitas outras, análises semióticas, análises da psicologia, psiquiatria, etc. E a gente pode se servir de todas essas análises para nos conhecermos. Quando Foucault diz que o quadro de Velázquez somos nós mesmos, e quando ele diz que o quadro de Magritte instaura a dúvida para o que é verdade, o que é não verdade, ele está querendo dizer, no fundo, que nós não temos certezas de nada. Ele também diz o seguinte: tudo que eu fiz foi escrever ficções. Quando o Foucault diz que escreve ficções e que a ficção é um modo de chegar próximo dessa relação entre realidade e conhecimento, eu acho que essa condição de ficção é a condição da arte. É a condição de chegarmos a outras instâncias do pensamento através da arte.